Vocês estão bem? Antes de iniciar a nossa palavra, acho que eu vou orar rapidinho. Se você puder fechar seus olhos, orar junto comigo. Deus, obrigada por esse dia. Obrigada porque mais uma vez a gente tem o privilégio de estarmos juntos, estarmos como família. Obrigada porque mais uma vez a gente tem o privilégio de escutar aquilo que está no teu coração. E Deus, eu oro para que cada palavra que saia da minha boca seja vindo de ti, não de uma invenção minha, mas que o teu Espírito gere fruto disso, Pai. Que o teu Espírito tenha a liberdade de estar no nosso meio e fazendo essa noite gerar fruto, gerar vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu queria falar com você hoje, eu já vou começar abrindo o texto de Eclesiastes 11:5. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir junto comigo. Não sei se vai estar no telão. Eclesiastes 11:5. Diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Esse versículo ele é muito legal, ele traz um paralelo muito legal entre duas coisas que, na época em que ele foi escrito, quem escreveu esse versículo realmente, no contexto, não tinha conhecimento nenhum mesmo, de como que o vento funciona, de como que um corpo é formado na barriga de uma mulher. E só que ele não deixa de ser extremamente atual, porque hoje em dia, eu não sei se você concorda comigo, mas se você olhar para que lado que a pipa está indo, para qual lado que o vento está soprando, você sabe para onde ele está indo, mas a olho nu você não sabe. Tá, agora ele vai mudar. Ah, agora isso, agora aquilo. Você não é algo assim. Você está vendo sinais disso, você sabe que o vento está ali, você sabe que o vento está soprando, mas você não sabe qual que é o próximo passo do vento, né? Da mesma forma, ele fala ali, né? Você não sabe como que um corpo se forma no ventre de uma mulher. Hoje a gente sabe que tem lá célulazinhas que divide, e quando vai ver, nasce um bebê de verdade. É incrível, é chocante, eu acho incrível, eu falo que é impossível ser ateu depois de você gestar uma criança, porque você sabe como é que funciona, você sabe que vai ter ecografia e tal, mas quando é você lá, você fica tipo assim, impossível, sabe aquela coisa? Não. Eu vim aqui mês passado fazer ecografia e era um dinossaurinho, e agora tem cara de bebê, e agora tá gordinho, e agora quando vai ver, até quando o Isaac nasceu, nosso primeiro filho, eu lembro que a minha reação não foi muito assim, de tipo, nossa, chorando de emoção e tal. Eu lembro que ela mostrou ele pra mim, a minha médica até deu risada, assim, que ela falou a cara dela. Que eu fiquei assim, tipo, sabe assim, num choque, assim, tipo, não é possível que 9 meses realmente tinha um bebê. E de fato tinha, tá aí, tá vindo o segundo. E hoje a gente sabe, então a gente tem esse privilégio de, então de tanto em tempo vou lá ver o bebezinho e tal. Mas eu não estou vendo um bebê aqui. Você está vendo um bebê na minha barriga? Você sabe que tem, né? Mas você não está vendo acontecer. Mês passado também passei por uma situação engraçada. Eu estava na academia e eu levei minha irmã junto. Ela mora no Paraguai. Mas é esses esquemas de Smart Fit que pode ir em qualquer lugar, né? Daí ela foi junto comigo. Daí, quando a gente chegou, o professor lá, o instrutor da academia, veio ajudar ela a fazer o cadastro. Lá dele, e se vocês quiserem, eu posso fazer um treino para vocês hoje e tal, né? Faço um para gestante também. Só que na hora eu não entendi o que ele falou. Oi? Aí ele... não, é que eu posso fazer um treino. Você tá grávida, né? Ele assim, sabe, todo tipo assim... Você tá grávida, né? Por favor, me diz que você tá... Aquela clássico bola fora que alguém... Você já tenha dado na sua vida. E você sabe que você não pergunta se uma mulher tá grávida. Nunca, jamais. Mesmo que seja tão óbvio. Eu falei, sim, meu jovem, eu estou grávida. Você não tá me ofendendo, tá tudo certo. Mas por quê? Porque a gente sabe o que está acontecendo, a gente tem evidências disso, mas a gente não está vendo, eu não estou vendo o bebezinho aqui dentro, eu não estou vendo acontecer agora. E a Bíblia fala que esse é o agir de Deus, o agir invisível de Deus. E por que ele fala dessa comparação, né? O agir invisível de Deus nos convida para uma fé que vai literalmente além das circunstâncias. Você provavelmente já falou isso, você provavelmente já falou, não, eu tenho que crer em Deus independente do que está acontecendo à minha volta. Mas e aí, eu tenho que crer em Deus independente do que está acontecendo à minha volta só porque eu tenho que crer em Deus? E eu quero te lembrar hoje que você tem que crer em Deus independente das circunstâncias, porque Deus ele está agindo. Apesar de eu não ver esse bebezinho, eu sei que ele está se formando. Apesar de você não ver Deus fazendo algumas coisas, ele está fazendo. É isso que esse versículo está fazendo. É o agir invisível de Deus. E eu não preciso nem me estender muito nisso aqui, porque você acabou de fazer eu não combinei com o Cal, mas ele acabou de fazer já como se diz? Um exercício
disso, de ver o agir invisível de Deus. Você acabou de literalmente fechar o seu olho e ver o que você não estava vendo. Deus mostrou para você algumas coisas. Por quê? Porque Deus está fazendo. E mesmo que eu não esteja vendo, a música que a gente cantou, Deus, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que você está fazendo. Mesmo que eu não esteja sentindo, eu sei que você está fazendo. Mesmo que o meu intelecto não acompanhe o teu, eu sei que você está fazendo. Provérbios 25:2 diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Esses reis, ele está falando da gente. E o que é isso? São características, é uma característica de Deus. Deus, ele tem isso, ele gosta de esconder algumas coisas. E a gente, já por um lado, você já deve ter percebido que a gente tem mania de revelar as coisas, né? É só olhar o Instagram da pessoa que está do seu lado. Você posta lá o que está legal, o que está bonito, a tua viagem divertida, o teu filho novo que nasceu, o não sei o que e tal. A gente é assim, é uma característica nossa. A gente gosta de expor aquilo que a gente tem de melhor, que a gente descobriu, que a gente está vivendo. E por que Deus, a glória dele é encobrir algumas coisas? Não é porque ele é arrogante e quer esconder as coisas de você. Ele tem um motivo para isso. Não é porque ele também não deve satisfação nenhuma para a gente, né? Não sei se você já se sentiu nesse lugar assim de cobrar alguma coisa de Deus, mas ele não deve satisfação nenhuma, mas ele encobre algumas coisas. E por que ele encobre algumas coisas? O intelecto de Deus, você consegue compreender que ele é tão maior do que o nosso, que se ele falasse algumas coisas para a gente, se ele mostrasse algumas coisas para a gente, talvez primeiro seria perda de tempo, porque a gente não ia nem entender. E segundo, porque às vezes talvez eu vejo assim como uma proteção de Deus, sabe? Um carinho de Deus, de encobrir algumas coisas de mim e de você. E seja isso em coisas boas da vida que acontecem, sejam isso em coisas ruins da vida que acontecem, Deus, ele cobre algumas coisas de você. E nesse momento que Deus cobre algumas coisas de você, que ele esconde, que ele não mostra, que ele não revela, sabe aquelas dúvidas assim que você pensa, poxa Deus, mas por que tinha que ser assim? A gente sempre tem umas perguntas na vida, né? A gente sempre tem aquela coisa que a gente anotou no nosso caderninho para chegar no céu e perguntar para Deus. Sempre tem. E Deus não nos revela, e às vezes não vai nos revelar a vida inteira aqui na Terra. E está tudo bem, porque o meu e o teu crer não é sobre entender, mas é sobre descansar e entender a soberania de Deus, descansar na soberania de Deus, descansar que o intelecto dele é muito maior do que o meu. Então eu não vou nem perder tempo querendo, Deus, mas me explica essa matemática aqui, porque eu não entendi. Então fique sem entender. Aceite que Jesus cuida de você, que Deus está cuidando de você, que a soberania dele está enxergando lá na frente, já enxergou o quebra-cabeça inteiro. Você não precisa se preocupar de achar que está faltando uma peça, porque não está. E ele está cuidando de você. E eu tenho duas boas notícias para te dar hoje em relação a isso. A primeira delas é que o diabo também não entende o intelecto de Deus. E eu queria te mostrar isso numa história de Pedro. Diz que grávida fica meio ofegante, né? Talvez eu esteja. Mateus 16, versículo 13. Não, versículo 15. Eu anotei 13 aqui, mas é o 15 aqui. Está falando em um momento em que Jesus está falando, não, as pessoas dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, tal, e vocês, discípulos, está falando com seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E ali no 16 diz assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe que ele não demorou, ele ali, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus fala para ele, Pedro, muito bem, você está sintonizado na rádio certa, você escutou a voz certa, realmente, esse é quem eu sou. Então Pedro ali, como uma pessoa inspirada por Deus, deu a resposta certa. E no mesmo capítulo, um pouco mais para frente, no versículo 22, Jesus daí já está em outra história, e Jesus está falando de como ele vai morrer, de como as coisas vão acontecer, e ele fala, ó, eu vou precisar morrer e tal. E daí chega ali, versículo 22, o mesmo Pedro, diz assim, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nos dos homens. Que situação, não é mesmo? E um pouquinho antes ali, Jesus fala, parabéns, Pedro, é isso aí mesmo, você está escutando a voz de Deus, e daí agora, para trás de mim, Satanás. Imagina se eu ouvir isso de Jesus, né? Tipo, não.
E Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Ele está falando, Pedro, isso daí não é de Deus. Não é, você está usando o teu intelecto humano para sintonizar com o que o diabo está falando. E ele fala, para trás de mim, Satanás. E é engraçado você perceber, então, Pedro nessa situação, né? Pedro escutei essa voz, fui nesse intelecto, e agora escutei essa voz, usei a minha mente aqui. E eu me identifico muito com Pedro nessa passagem. Eu sou bem a primeira pessoa que queria dizer, Jesus, para com esse negócio de morrer, sabe? Tá amarrado, não é assim, tal. Vamos vencer, amém, aleluia, e vida e abundância. E eu me identifico muito com Pedro nesse momento, de dizer, tipo assim, para com isso, Jesus. Pensamento positivo, sei lá. E Jesus fala que não. Numa situação completamente adversa. Sabe, em situações difíceis que você já passou na sua vida? Jesus estava falando que ele ia morrer. Que tudo ia virar de cabeça para baixo e vou morrer. E é assim que tem que ser. Como assim é assim que tem que ser, Jesus? Você não concorda comigo que é meio assim... O nosso intelecto não acompanha, né? Não, mas você vai morrer. Como assim? Você veio para salvar a gente, você vai morrer. Então já imagina, se você vai morrer, imagina a gente. E você vai fazendo aquele cálculo ali, né, na tua cabeça e não vai fechar. E realmente não vai. E daí você enxerga Satanás nessa história. Por que Satanás está perdido? E o que isso tem a ver com o que Pedro falou? Satanás foi o mesmo que foi lá e entrou em Judas e falou, você vai trair Jesus, e maquinou todo o plano e tal, e vai fazer de tal forma, e vai usar tal dinheiro, e vai não sei o quê. Satanás está maquinando ali para crucificar Jesus. Esse é o plano dele, né? E daí Satanás pega e fala para Pedro, fala para ele não parar com isso, vai morrer. Não é esquisito? Você não percebe que Satanás está meio tipo assim, perdido? Eu imagino assim que está chegando ali na hora, ele já estava com o plano assim de crucificação perfeito. E daí foi chegando perto, ele começou a ver que Jesus não estava preocupado, começou a meio que, sabe, calcular tipo, quem sabe Deus tem um plano nisso. Sabe por quê? Porque o diabo não sabe, ele não tem entendimento da soberania de Deus. Satanás não é páreo para a multiforme sabedoria de Deus. E nesse de não saber, ele vai lá, então Pedro, então fala para ele não fazer, então vamos não fazer. Aquele monte de gente na frente da cruz falando para Jesus descer. Você percebe que o diabo não sabe o que fazer? Tipo assim, tá, agora morreu, então beleza. Ixi, mas daí agora acabou com... sabe? Perdido. Então, se às vezes você dá muito valor para o que Satanás faz, eu quero te lembrar isso. Essa é uma boa notícia para você, não se preocupe. A Bíblia fala que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E por mais que às vezes o que está no mundo é muito assustador, tem muita coisa feia para você olhar aí em volta, lembre que o diabo não tem acesso a essa sabedoria de Deus. Deus está tranquilo no trono dele, sabendo o que está fazendo, sabendo que está cuidando de você, sabendo do que você precisa, sabendo do que você quer, e sabendo do que você também não sabe, sabendo do que você não sabe, às vezes ele permite você viver algumas situações. A gente estava ali no briefing, né, falando um pouquinho, cada um estava abrindo um pouco sobre sua semana. E vou até roubar uma frase do Léo, que ele falou, né, a gente pode viver na nossa vida algumas montanhas russas, mas a gente não tem direito de viver a nossa fé nessa montanha russa. Por quê? Porque eu estou nesse mundo. E às vezes eu vou viver situações que eu não queria. Às vezes eu vou viver situações difíceis. Às vezes eu vou viver situações que para mim não fecha a conta. Mas você percebe que é mais burrice você ficar oscilando a tua fé junto com o que acontece do que entender que Jesus, tá bom, eu vou te colocar nesse lugar na minha vida, você tem total soberania, você tem total entendimento, mesmo que alguma coisa saia do meu controle, eu entendo isso, e a partir disso eu vivo, do que ficar nessa montanha-russa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Fazem quase 2 anos agora, eu já compartilhei aqui, a gente até na época orou juntos, a minha cunhada, esposa do meu irmão, 20 e poucos anos, teve um AVC. E, de fato, foi um milagre, assim, ela ter sobrevivido, ter se recuperado. Hoje ela está, assim, perfeita. E foi um milagre. E glória a Deus por isso. E, em alguns momentos, a gente é meio tentado, assim, digo eu, assim, né? Pensar, tá, Deus, mas milagre por milagre, então já nem deixava ter acontecido, né? Se vai curar, se vai, né? Então, vamos, né? E eu vejo assim que às vezes a gente quer... Eu me pego muito nesse pensamento assim, de tipo assim, vamos se colocar numa bolha. Se eu tenho Jesus, eu vou vestir uma bolha em mim. E eu vou viver no meu mundinho perfeito, que nada vai me atingir, que nada vai me acontecer, que nada,
que o AVC não vai chegar, que o nananana. Só que na prática não é assim, né? A gente vê as coisas ruins acontecendo e às vezes a gente foi surpreendido na nossa casa com um AVC, na minha cunhada de 20 e poucos anos. E por quê? Deus, ele tem uma soberania tão assim, como eu falei, às vezes a gente vê o quebra-cabeça aqui, né? E daí a gente, tá faltando essa pecinha aqui então agora. Perdi essa pecinha. Aconteceu você perdi essa pecinha. Mas Deus não está preocupado, ele está olhando lá de cima. E quantas vezes, tudo aquilo que a Bíblia fala, né? Que tudo coopera para o nosso bem. E eu já vi a minha cunhada, por exemplo, ela estava lá no hospital e orando pela enfermeira que estava chorando lá, não sei porquê, e não, eu estou aqui, eu vou orar por você. E orando por ela, e dando testemunho dela, e trazendo Jesus onde ela estava. E às vezes o evangelho, às vezes não, na vida, o evangelho não é sobre mim. É sobre o outro. E às vezes vai doer em mim. Às vezes vai ser desconfortável, às vezes vai ser esquisito, às vezes vai ser, mas por quê? E é só mais um convite de Deus, confie em mim. Ele disse que vai estar com você, então ele está. Confie em mim. Confie em mim no meio do AVC, no meio da situação adversa, no meio do que ficou esquisito. Confie em mim. Confie em mim no desemprego. Confie em mim. Isso é uma atitude de filhos maduros, né? Quando o Léo contou o testemunho dele aqui hoje, né? Desculpa, Léo, estou te expondo aqui, mas estamos em família. Que ele passou por essas situações adversas, assim, né? Várias repetidas, assim, nos últimos dias. E está tudo bem. E está em paz, sabe? E está, Deus, está tudo bem. Porque eu estou com você, então pronto. Então bora para a próxima. A segunda boa notícia que eu queria te dar sobre isso é que você tem um relacionamento com esse Deus. Então esse Deus, super soberano, super que sabe de tudo mais um pouco, ele deu acesso a você ter um relacionamento com ele. Não só deu acesso, como ele quer muito ter um relacionamento com você. E uma das formas de a gente ter esse relacionamento é através da oração. E a oração, na verdade, tem sido uma área assim, da minha vida que o Espírito Santo está falando muito comigo ultimamente, para orar mais. E orar mais um pouco, a Bíblia fala, né, sobre orar sem cessar. E se você, hoje, agora está pensando, eu podia orar mais, eu quero te incentivar a orar mais. E ore um pouquinho mais, e daí um pouquinho mais, e um pouquinho mais, quando vai ver, você está orando o dia inteiro e está no automático já. A oração é a ponte entre o que deveria ser e o que vai ser. E às vezes a gente não atravessa essa ponte, por escolha nossa. Você percebe que Deus, ele entrega o mundo, ele nos chama de reis e entrega o mundo na nossa mão, no sentido assim, você tem autoridade sobre essa terra. Eu e você, a gente tem um papel para cumprir, a gente tem um propósito de estar aqui, a gente tem coisas para fazer. E às vezes a gente simplesmente não atravessa a ponte do que o que deveria ser para o que é, porque a gente não orou, porque a gente não foi lá e fez, porque a gente não foi lá e obedeceu. E Tiago 5,16 diz assim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se a oração de um justo ela é poderosa e eficaz, é porque você tem que orar. É porque a tua oração ela muda as coisas. Se Deus está falando para você orar, não é para bater um papo e é isso aí. Ele está falando para você orar porque orar funciona. Então ore de novo. Como eu falei, crie esse hábito, né? O tal do orar e ler a Bíblia, o básico do crente que às vezes a gente não faz. Então ore, esteja em relacionamento com esse Deus. Estar em relacionamento com esse Deus tão soberano, tão sublime, nos dá essa confiança de descansar nele. Nos dá essa confiança de entender, Jesus, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de descansar na tua soberania. Lucas 18, Jesus também está falando, orar sempre e nunca desanimar. E ele conta uma parábola sobre oração e ele conclui dizendo, ele lhes fará justiça e depressa. Aqui ele está falando de Deus. Deus vai lhe fazer justiça e responder a tua oração. Deus tem pressa em responder a tua oração. Deus está esperando você orar. Deus está esperando você orar e ele quer te responder. Deus não quer te deixar no vácuo, não quer, não quer ser um Deus distante. Ele não quer isso. E se ele não quer, só depende da gente. Só depende de mim ir lá e orar uma vez mais. Deus, mas eu já orei sobre isso aqui tantas vezes. Então eu vou lá e vou orar de novo. Deus, mas eu já orei sobre tal coisa tantas vezes. Já não sei mais como orar. Você já se pegou nessa situação assim de não sei como orar? Eu já me vi às vezes assim meio, não sei como orar. E daí eu orei isso. Falei, Deus, não sei como orar. Deus, não sei o que falar nessa situação. Não sei o que pensar, não sei o que agir.
E essa que é a questão de um relacionamento, como o pastor Carl falou, né? Deus, ele não está aqui, lá, não sei o quê. Ele está em casa. Você está em casa. Esse é o relacionamento que Deus quer construir com você. Então, atravesse essa ponte, construa uma vez mais, um degrauzinho a mais e vai indo. A fé, ela precisa ser praticada, precisa ser exercida. A gente precisa praticar a oração, precisa criar o hábito. Então, ore. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que isso quer dizer? Então, tem como orar errado? Tem como orar errado. E o que é orar errado? A eficácia de uma oração, ela está ligada a princípios. Onde você quebrou um princípio, não tem como eu ir lá e quebrar um princípio e pedir para Deus me ajudar ali na... Deus, vamos resolver isso aqui nesse princípio quebrado aqui. A eficácia da sua oração está ligada a isso. Está ligada a Jesus. Sonda o meu coração. No que eu estou errando nisso aqui? Onde que eu estou quebrando alguma coisa? Por que não está dando certo? E às vezes vai ter alguma coisa e às vezes não. Mas sabe, deixa essa portinha aberta para Jesus. Deixa essa chave na mão dele. Jesus, mostra para mim se eu estou quebrando algum princípio, se eu estou fazendo alguma coisa errada. A Bíblia fala também sobre um propósito egoísta na oração. Que Deus não atende uma oração com propósito egoísta. E talvez você pense, eu pedi para ganhar um aumento, então estou sendo egoísta. Não necessariamente nesse sentido, assim, né? Tipo, pedir alguma coisa para mim, estou sendo egoísta. Uma vez eu conheci uma pessoa que falava, não, eu oro só agradecendo, nunca peço nada. Jamais. Falei, meu amigo, eu peço muita coisa. É meu pai, eu peço um monte de coisa para ele o tempo todo. Fico lá, tipo, Deus, aquela ideia lá seria legal, hein? E peço, e tem que pedir. A questão não é, o egoísmo não está nisso. Você tem que se sentir à vontade para pedir as coisas. Mas às vezes, por exemplo... Ai, Deus, o Bruno, olha, eu vou te dizer. Muda ele. Vai lá. É só um exemplo metafórico, não real. Sabe, muda ele. Eu estou certíssima. Muda ele. Ele precisa melhorar. Coitadinho, precisa melhorar. Sabe, esse é o egoísmo que Deus está falando. Pare de achar que você está certo, que você... Sabe, pare de achar que é tudo sobre você. Mude a sua oração. Fala, Deus, então tá, por exemplo, né? Deus, o que eu tenho que mudar? Deus, se isso aqui não está legal, então o que eu tenho que mudar? Mostra para mim. Deus, Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Apesar de, como eu falei, né, a gente não vive numa bolha em que nada nunca vai nos atingir, mas Deus, Ele te protege, Ele quer que você viva a vida abundante que Ele tem para você. Eu creio muito nisso, eu creio muito que você foi feito para ser muito feliz, apesar de você não precisar viver correndo atrás da felicidade, que daí vai dar em outro caminho. Mas você foi feito para viver uma vida feliz, abundante, próspera, alegre, leve. Você foi feito para isso. E às vezes o Espírito Santo vai te mostrar algumas coisas, assim, né? Muda isso aqui. Para de fazer tal coisa. Melhora isso aqui. Ora mais um pouquinho nisso aqui. E Ele vai nos moldando. E isso tudo é um amadurecimento que a gente alcança com o tempo, né? E eu vejo assim que Deus ele fala sobre isso, né? Deixe de se alimentar com o leite e vai para a carne, né? Para aquilo que é de adulto. E eu creio que Deus está chamando a igreja para isso, sabe? Nesse momento de... Pare de oscilar se um prefeito ganhou o outro. Pare de oscilar... Presidente também, né? Mas presidente. Pare de ficar desesperado se alguma coisa acontece. Não fique desesperado. Por que você está desesperado? Você não é desesperado. Eu conheço gente assim, às vezes, sabe? Tipo assim, deu um negócio... Nossa, não. Ixi, eu sou muito desastrado. A ideia já começa, né? Falar mal de si mesmo. Você não precisa viver nada disso. Confie no Deus que sabe de todas as coisas. E por último também nisso de relacionamento, né? Nenhuma situação muito ruim ou muito boa, ela pode ser capaz de te tirar desse relacionamento com Deus. E muito ruim talvez seja mais óbvia, né? Às vezes se você passou por uma situação muito ruim, que nem, por exemplo, minha cunhada lá teve AVC, que eu dei o exemplo. Então, acho que Deus não estava cuidando tão bem de mim. O que também é bem egoísta, né? Porque se eu vivo num mundo onde eu sei que as coisas ruins estão acontecendo lá, por exemplo, nesse exato momento, tem gente do outro lado do mundo que não pode se reunir, pegar uma Bíblia e ler. Seria egoísmo de minha parte dizer que Deus está comigo aqui hoje porque eu posso. A partir do momento que não estiver mais, daí Deus não é bom. Percebe que não faz sentido? Faz muito mais sentido a gente descansar numa soberania de Deus que eles estão descansando lá hoje.
Que esses irmãos crentes nossos, que fazem parte do nosso corpo, que estão hoje lá do outro lado do mundo, tendo que se esconder para pregar o evangelho, para ler um versículo, para ter acesso à Bíblia, a gente precisa ter essa maturidade que eles têm. E essas pessoas vivem coisas incríveis, né? Você já deve ter escutado de pessoas que têm sonhos, visões, visitas angelicais, de pessoas que não têm acesso e o próprio Deus chega ali e fala: oi, cheguei, vim aqui te dar uma boa notícia. Esse é o Deus que a gente acredita, esse é o Deus em quem a gente descansa. E também nenhuma situação seja tão boa a ponto de te tirar do relacionamento com Deus. Você já viu, sabe quando um mais óbvio assim, né? Ai, ganhou muito dinheiro, ficou muito rico, sumiu da igreja, sumiu, não fala mais, sabe assim, tipo, perdeu a comunhão aqui entre os irmãos, perdeu a comunhão com a igreja, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais, daí já não tem tempo mais de falar, fazer uma devocional com a família, porque está tudo muito bem, eu estou ocupado curtindo a vida, estou ocupado curtindo o muito bom que Deus me deu. E talvez você já tenha visto pessoas assim. A nossa fé, ela precisa ser madura a ponto de Deus, independente de eu estar, vivendo as coisas mais extraordinárias do mundo, eu vou te obedecer naquilo que o Senhor me falou para fazer, onde o Senhor me falou para estar. Porque Ele fala, Ele te dá coisas para fazer, Ele fala, te dá coisas para fazer. E, por exemplo, minha família está tudo bem. E daí eu vou deixar de ensinar meus filhos a orar? Sabe, está tão bom que a gente está ocupado vivendo a vida. Quando eu vou ver, meus filhos são adolescentes e nem sabem fazer uma devocional. Porque estava tudo tão bom, a gente estava viajando. Eu fui para Paris. Sabe, não tive tempo de ensinar a ler a Bíblia. E quando vai ver, sabe, passou o tempo e o que você construiu? Que relacionamento com Deus que você construiu? A nossa fé, ela não, como o Léo falou, não é uma montanha-russa. A nossa fé, ela está aqui. E a vida, ela vai acontecendo. E tudo bem. E ela vai acontecendo e eu vou confiando em Deus. E eu estico minha fé um pouquinho mais quando eu preciso. Eu estendo a minha fé para o outro quando o outro está precisando. Isso também é parte da comunidade que a gente vive, né? Às vezes eu estou super empolgado na fé. Crente é empolgado, né? Você já viu crente empolgado? Crente é empolgado. A gente naturalmente é empolgado com as coisas. Não vai dar certo e tal e tal. E às vezes quando um de nós não está tão empolgado, que bom que tem esse empolgado, né? Que a gente vai se fortalecendo na fé. E nessa montanha-russa, a gente está aqui. E a igreja continua, e o reino continua, e Deus continua cuidando de você. E uma história que resume muito bem tudo isso, que junta muito bem tudo isso de viver nessa fé independente, literalmente independente das circunstâncias, e entender que Deus é tão soberano que eu nunca, jamais vou entender Ele por inteiro, é a história de José. Ela é bem comprida, eu vou ler alguns trechos aqui. Talvez você já conheça. Quem já conhece a história de José? Muito bem. Foram para a IBI quando eram criança. Vocês tinham isso? Eu lembro que quando na IBI, Escola Bíblica Infantil, assim, na escolinha da igreja. Para mim, parece que era sempre a história de José, Noé e Tabernáculo. Era sempre o Tabernáculo. Então, esses três, se você me perguntasse, tudo. Os outros, às vezes, não prendia tão bem, mas, enfim, vamos para a história de José. Se você faltou a aula da IBI, hoje você vai conhecer a história de José. José era um homem que Deus sempre foi muito próximo dele, Deus sempre falava muito com ele através de visões, de sonhos. E no meio dos irmãos dele, os irmãos dele não gostavam dele. Porque ele, às vezes, se parecia meio arrogante. Então, ele tinha um sonho lá, e que nem, parecia, seria meio engraçado se meu irmão chegasse falando isso para mim. Mas ele falou, tipo assim, sonhei que eu estava lá no meio, vocês todos curvados em volta de mim e tal. E daí os irmãos dele lá, tipo, tá bom. E os irmãos não gostavam muito de José. E numa dessas, que já tinha acontecido muita coisa, José também era o preferido do pai, então ele era, tipo assim, o queridinho e tal. Mais um motivo para os irmãos não serem muito fãs dele. E os irmãos dele simplesmente vendem ele como escravo, vendem ele para uma carruagem que está passando, tipo assim, tchau, meu filho, a gente vai falar para o pai que você morreu, que pena, acabou aqui, acabou no seu problema, acabou no seu incômodo, tchau. E daí diz ali em Gênesis 39, 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas e o tinham levado para lá. Então ele tinha sido vendido e Potifar comprou ele. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens.
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José quando ele foi vendido como escravo. E ele foi comprado ali, como eu falei ali, né, na história, por Potifar e tal, e achou graça diante de Potifar, e foi colocado como... Potifar confiou tudo a ele, mas podia muito bem não, né? Se você é vendido por escravo, você provavelmente já imagina um contexto de escravidão. E mesmo quando ele está ali naquela carroça, indo para algum lugar que ele não sabe para onde é, zero controle, perdido, sem o pai dele, que gostava tanto dele, que ia cuidar dele, Deus estava com ele. Deus estava com ele ali. O Senhor estava com José. E quando José chega lá no Egito, então, Potifar reconhece isso nele, percebe isso nele, percebe, olha, ele não é qualquer um. Deus está com ele. Eu percebi isso nele, e por isso colocou ele num patamar de... Eu confio absolutamente tudo a você. Literalmente a mão direita dele. Ele era o braço direito. Confio tudo a você. Você gerencia, você faz. Então você já vê ali, né, partes da montanha-russa, né, as aventuras de José na vida. Fortes aventuras, fortes emoções. Aí ele está lá, então, cuidando de tudo e tal. E a Bíblia fala que José ele era muito bonito, ele era bonitão e tal. E a mulher de Potifar se interessa por ele. Fica vendo ele lá todo bonitão, mandando em tudo e fala, vou atrás dele. Só que José era um homem íntegro e tal, falou, não, com licença, você é casada, tchau. E numa dessas, ela arma ali toda uma situação que ele foge, literalmente foge dela e deixa a sua túnica para trás e nisso ela sai gritando, ó, Potifar, ele tentou aqui me assediar, ó, que homem horrível, manda prender ele. E você imagina, né, Potifar ficando muito bravo, né? Se você confiou tudo que você tinha, tua casa, tudo pro cara, e o cara tenta dar em cima da sua mulher, você vai ficar muito bravo, né? E manda prender José. E José é preso. Aí agora você imagina de novo lá embaixo na montanha-russa, né? Mas rapaz, que situação. Tô preso, injusto, não fiz nada, muito pelo contrário, fugi. E tô preso. Acho que Deus se esqueceu de mim. Você não pensaria isso? Acho que Deus não lembrou de ouvir minha oração hoje, acho que alguma coisa aconteceu errado. O que aconteceu? E ali mais para frente, no versículo 20, diz assim. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então você percebe que mais uma vez, estava lá na prisão. Que situação, que chato, que desconfortável, não legal. E Deus, de novo, estava com ele. E de novo ele achou graça sobre o carcereiro, imagine, estou preso e ele acha graça sobre o carcereiro. E ali ele também vai, como eu falei, ele tinha muitos sonhos, interpretação de sonhos, e ele continua sendo usado por Deus ali. E numa dessas, Potifar tem um sonho, e ele é lembrado, né? Enfim, a história, como eu falei, estou resumindo aqui, né? Mas por um dos presos que estava junto com ele fala, ó, aquele cara lá vai saber interpretar teu sonho, vai lá com José que ele sabe. Então Potifar manda chamar José de volta. E José fala, e Faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E, enfim, ele conta o sonho, José interpreta ali o sonho e fala, ó, isso daqui significa 7 anos de muita abundância, seguidos de 7 anos de muita fome, é assim que vai ser, e você precisa fazer assim, 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 tal, tal, tal. E nisso Potifar, mais uma vez, reconhece nele e fala, rapaz, realmente, acho que Deus está com você. E então coloca que você vai gerenciar tudo isso então. Então você vai gerenciar esses 7 anos de abundância, vai gerenciar os 7 anos de escassez. E mais uma vez então, fala ali, né? O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E eu quero ir até aqui na história de José. E continua, né? Depois ele ainda tem a chance de se reconciliar com seus irmãos, reencontrar seu pai. Fica aí um incentivo para você ler essa história depois, ela é muito bonita. E você percebe que daí, mais uma vez, Deus coloca ele nesse lugar de honra, de glória à vista humana. E Deus estava com ele, e ele gerenciou, imagine, a terra que estava em abundância. Imagine quão fácil seria para desfrutar assim, né?
irresponsavelmente de uma abundância de 7 anos, e nos outros 7 anos padecer, acabou. E José foi ali, obedeceu a Deus, e Deus estava com ele. E ele confiou na soberania de Deus. Imagine Potifar, porque você imagina, se os 7 anos de abundância veio primeiro, ele podia muito bem ficar tipo, você está de conversa, que depois os outros 7 anos vai ser de escassez. Olha meu reino, vai tudo tão bem, está tudo tão bom, tudo dá tantos frutos. Está todo mundo bem gordinho, bem alimentado, não vai dar ruim. Podia muito bem usar o nosso intelecto aqui e interpretar as coisas com a nossa visão. Mas bastou José interpretar e confiar em Deus, ter esse relacionamento com Deus que diz, ei, é assim por 7 anos, vai ser assim por 7 anos, e eu vou estar com você por todos os 14 anos. Faça assim, faça assim. Haja de acordo com o meu entendimento, não de acordo com o seu. Esse é o convite que eu quero deixar para você essa noite. Haja de acordo com o intelecto de Deus. Que como também o Cal falou aqui hoje, às vezes não é sobre eu estar, sabe? Não é a razão. De fato não é. Jesus não te chamou para entender tudo. Você nunca vai entender tudo. Eu nunca vou entender tudo. Mas Ele te chamou para confiar. Confiar e andar nessa confiança. Não só confiar e usar isso de pensamento positivo quando as coisas estiverem meio esquisitas. Mas confiar e andar nisso. Então, de fato, então Deus, está vindo 7 anos de abundância, eu vou guardar. Porque o Senhor me falou. E se o Senhor me falou, é assim que eu vou fazer. É além do só falar, do só parecer bonito. É fazer. É viver de acordo com a soberania de Deus, que vai muito, muito além disso. Vai muito além da nossa soberania. Então esse é o meu incentivo para você hoje. Desfrute da sabedoria de Deus. A boa nova é que esse Deus que sabe de todas as coisas, Ele está do teu lado. Você está do lado dele. Maior que está em você do que está no mundo. E Ele vai estar com você até o fim dos tempos. Amém? Você crê nisso? Do jeito que você está mesmo, eu vou orar então uma vez mais. Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos traz conforto, nos traz esperança, nos traz força, nos traz coragem. E eu quero declarar isso sobre cada um de nós aqui hoje, Deus, que a gente possa viver na prática o que é viver uma fé que não se estabelece em circunstâncias, que não se estabelece em razão, mas que descansa na Tua paz, Jesus. Que descansa entendendo que o Senhor é soberano, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor já olhou lá na frente, que o Senhor sabe que aqui não é o final. Que a gente possa descansar num amadurecimento como filhos, de entregar absolutamente tudo a Ti, Jesus. Que a gente possa andar em obediência e sermos corajosos, Deus. Sermos corajosos de corresponder a essa Tua voz, Pai. Entender a Tua soberania acima da nossa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.